pessoal, então a gente vai continuar aqui o nosso curso, o nosso mini curso. E essa daqui não é a aula original que eu fiz nos stories, mas eu estou preservando o formato mais próximo possível, porque foram duas aulas que se perderam. Acho que vocês se lembram, quando a gente estava gravando, o celular superaqueceu, enfim. Então só essa pequena explicação, mas o conteúdo eu vou colocar aqui da mesma forma, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao que a gente estava falando, o assunto que a gente estava estudando, mais importante do que nomear, do que dizer, olha, o nosso tempo, ele chama-se pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida, e seja lá o nome que você queira dar a ele, faz muito mais sentido nós tentarmos entender quais são as características que moldam o nosso tempo, para que a partir dessa compreensão, então, das características do nosso tempo e do indivíduo, a gente compreenda melhor a pessoa. Em outras palavras, o nome que a gente dá para os nossos dias, ele é secundário diante da compreensão de como são os nossos dias, de como são as pessoas, do que passa pela cabeça delas. É isso que nós, eu e você, profissionais de saúde, de desenvolvimento humano, de educação, precisamos saber, certo? Então, entrando nas características, a primeira característica que nós vamos estudar chama-se globalização. E o que seria essa globalização? Tem muitas formas da gente definir globalização. Aquela que mais me fez sentido para mim foi a que eu ouvi em uma aula do professor Sigmar Malvese, lá no Instituto de Psicologia da USP, segundo a qual ele apresentou a globalização como sendo o fenômeno da compressão do tempo e do espaço, mediante o uso das tecnologias de comunicação e transporte. Em outras palavras, compressão do tempo e do espaço é como se o tempo passasse a durar mais, ou seja, fazemos mais coisas em menos tempo, e compressão do espaço como se o mundo ficasse menor, ou como se nós pudéssemos estar em mais lugares simultaneamente. E desde quando, né, nós diríamos que essa globalização está acontecendo? É difícil definirmos, é difícil nós falarmos de uma maneira clara, assim, olha, a partir de tal época ou a partir de outra época. Por quê? Esse é um fenômeno que remonta assim, à antiguidade clássica, praticamente. Desde o momento no qual nós estamos falando aí de, por exemplo, vamos até vir mais recentemente, a invenção da imprensa. Tá? A invenção da imprensa é um exemplo clássico do que seria o uso de uma tecnologia de comunicação, no caso a imprensa, com a finalidade e que traz como efeito colateral uma aproximação das pessoas. Então estamos falando aí da imprensa de Gutenberg, 1430. Como que era antes? Como que as informações circulavam? Como é que alguém poderia mandar uma mensagem de um lugar para o outro, por exemplo? Como alguém fazia uma cópia de um livro? A maneira como se fazia isso era na mão. Você tinha que pegar e copiar. Você tinha que escrever. Então imagina só, para copiar um livro, um exemplo real, não é? A Reforma Protestante, muito provavelmente ela não teria acontecido se não houvesse o processo de invenção da imprensa, que era um processo de globalização daquela época, nesse sentido específico. Então vejam só, a imprensa possibilitou que um livro, como era o caso da Bíblia, que levaria aí meses, anos para se fazer uma única cópia, pudesse ser reproduzido rapidamente. Então o que acontece? Na medida em que ele ia sendo reproduzido, na medida em que ele ia se fazendo mais cópias, mais pessoas tinham acesso àquela informação em diferentes lugares, as traduções eram feitas simultaneamente e um movimento local se torna global. Lógico, a Europa não era o mundo inteiro da época, mas era como se fosse. Então, estamos vendo aí um exemplo de que a globalização não é uma coisa tão recente ainda. Mais ainda, né, a gente pode falar do que remontar à mesma época, inclusive. Vamos falar de uma outra invenção que possibilitou esse processo de globalização.
a invenção das caravelas. Então, as grandes navegações possibilitaram um trajeto que até então ele era impossível praticamente. Tudo bem, alguém vai dizer, mas os fenícios já tinham feito e tal, os fenícios, os nórdicos, né, já tinham feito. Isso não vem ao caso aqui no momento, a gente não está discutindo qual foi a primeira vez que isso aconteceu, mas estamos falando sobre quando isso se popularizou, quando isso se tornou algo mais viável, mais comum, mais do que isso, quando isso se tornou uma rota comercial. E aí é inegável que temos que atribuir aos portugueses e espanhóis no primeiro momento. Então, vejam só como duas coisas, né? A invenção da imprensa e das grandes navegações, isso aí estamos falando do século XV, XVI, XVII, teve um impacto talvez maior do que seria a aviação comercial nos dias de hoje, do que seria a própria invenção da internet. O que mudou mais o mundo, a invenção da imprensa ou a invenção da internet? Eu pergunto para você. É difícil responder essa pergunta, não é? Mas eu estou colocando esses elementos justamente para provocar, provocar esta reflexão. E então, quando a gente fala de um mundo globalizado, a gente não está falando de um fenômeno do século XX, a gente está falando de toda uma construção que já vem há alguns séculos. E isso se a gente não quiser remontar, por exemplo, aos grandes impérios do passado, que também produziam uma espécie de globalização. O Império Romano, por exemplo, as famosas estradas romanas, ou antes ainda o Império grego-macedônico, na medida em que ele impõe uma cultura e um idioma. Então, percebem, esse processo de globalização, ele não é novo, mas ele se intensifica, isso é inegável, de uma maneira absurda no século XX. Por isso que, de acordo com a primeira aula, é difícil a gente querer falar que essas características surgiram agora, né? Ou seja, mudanças significativas no século XX em relação ao passado que façam com que a gente diga, vivemos numa pós-modernidade. Não, esse ainda é o projeto da modernidade, mas o projeto da modernidade amplificado, levado ao seu extremo, né? A gente hoje não é capaz de dimensionar o que é que significou naquela época o acesso aos livros, a descoberta das Américas e outras rotas comerciais, como isso impactou a ciência, a economia, a política, a religião, as estruturas sociais. Mas o fato é que foi algo muito profundo, ao ponto deles chamarem, por exemplo, as Américas do que? O Novo Mundo. Já pararam para pensar no que é isso? Eu tenho aqui uma viagem minha, uma reflexão que às vezes eu faço, que talvez para a gente falar de algo compatível, imagine que numa dessas missões aí de exploração a Marte, por exemplo, que eventualmente vão acontecer daqui 10, 20 anos, 30 anos, ao chegar em Marte eles descobrissem ali um ser muito parecido com o ser humano, porque eles não achavam nem que era igual, né? Enfim, tinha até essas questões. Muito parecido. Imagina como isso ia revolucionar toda uma cultura em Marte. Imaginem só, que descobrissem que Marte fosse um lugar cheio de riquezas e que a gente pudesse viver ali. Mais ou menos isso, na minha modesta opinião, significou a descoberta das Américas. E mais, chegaram ali e viram assim civilizações muito avançadas. Não era o caso dos nativos da costa brasileira, mas se você vai falar dos incas, dos astecas, dos maias, né? Enfim, muitas vezes davam de 10-0 em várias das civilizações europeias da época. Então, até mesmo por isso que é um absurdo, né? Quando alguém vai chamá-los de selvagens, né? Ou coisas do tipo, porque de não civilizados, como às vezes se usa essa expressão, ela beirou absurdo, porque eles tinham uma civilização muito sofisticada. Essa que é a verdade. Enfim, estamos falando então desse processo de globalização como uma das características, isso é inegável, isso não tem para onde fugir, isso a gente sabe que funciona desse jeito. Além disso, uma outra característica muito particular e próxima dos nossos dias é aquela que a gente vai chamar de individualização. O que seria então a individualização? Vou ler aqui uma frase que é do Ulrich Beck, sociólogo, conforme vocês sabem que eu
Uso ele como uma das referências aqui para esse conteúdo. E aqui a gente lê o seguinte: conforme a modernidade ganha terreno, Deus, a natureza e o sistema social vão sendo progressivamente substituídos em passos maiores ou menores pelo indivíduo, confuso, extraviado, sem esperança e em perdição. Com a abolição das velhas coordenadas, uma questão se levanta, que tem sido lamentada e aclamada, ridicularizada, pronunciada sagrada, culpada e morta: a questão do indivíduo. Então, na medida em que esta modernidade, esse projeto de modernidade, com todas as características, inclusive as outras que a gente ainda vai ver, vão sendo colocados em práticas, a grande questão que surge é a do indivíduo. Tá? Em outras palavras, se no passado, talvez pudéssemos dizer, se no passado a vida era vivida pela maior parte das pessoas como um destino coletivo, hoje ela é uma história pessoal. Cabe a cada um, ao deparar-se com o incerto, apoiar-se sobre si mesmo e dar sentido à própria existência. O que faria de um Adão pós-moderno, ao perceber que estava só, agradecer ao Criador por tê-lo feito assim. Então essa é uma brincadeira que eu faço aí com a questão, né, do surgimento de uma cultura individual, mas é um fato. Então o que acontece? Nós estamos falando aí de um período no qual alguns fatores proporcionam esse surgimento do indivíduo de maneira mais intensa, mais profunda. E que fatores são esses? Por exemplo, a noção de individualização versus individualismo, né? Esse processo de individualização. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Individualização não é a mesma coisa. Individualismo nos traz uma ideia de egoísmo, de alguém que só pensa em si. E individualização não tem necessariamente a ver com isso, tem a ver muito mais com uma narrativa. Então é como o indivíduo conta e constrói a sua própria história, voltada mais para si mesmo, ao invés de voltado para a família, para a igreja, para o Estado. E a gente vê isso como uma característica muito, muito forte nos dias de hoje. Então, por exemplo, né, o pessoal fala muito hoje em dia que temos que criar consciência de classe e tal, mas a verdade é que a gente está muito longe disso, porque a gente parece que nesse processo de individualização perde a consciência de espécie, de que somos todos uma espécie. A narrativa agora é a do eu, é a do indivíduo, é a da pessoa, e não da raça humana necessariamente que predomina. E fatores como, por exemplo, a Revolução Industrial, que proporciona ao indivíduo uma vida mais urbana, uma vida mais independente, mais autonomia. Ele sai do ambiente rural, ele sai do seio da família. O Luc Ferry, no livro A Revolução do Amor, narra isso assim muito detalhadamente. E agora ele passa a ser autônomo, por mais que ele fosse semi-escravizado nas grandes cidades, mas ele está sozinho, muita coisa muda. Ele, principalmente o jovem, né? Ele não precisa mais ter a mesma religião dos seus pais, ele não precisa mais ter as mesmas referências morais, ele não precisa mais dar satisfação de tudo que ele faz, ele não precisa mais casar com quem seus pais querem que ele case. E isso veio para as mulheres também, menos, né, do que para os homens, mas também veio. Então é toda uma revolução, a gente está falando aí de um período que acompanha o período da Revolução Industrial e se estende dali para frente, e que proporciona um estilo de vida individual, cada vez mais individual. O surgimento do chamado self-made man, né, como os americanos gostam de chamar, que não é aquele aristocrata, não é o burguês tradicional, mas é a pessoa que se constrói por si mesmo. É a pessoa que ela vem e que ela começa, através das suas atitudes, dos seus esforços, construir o seu caminho. Então, isso é um prenúncio daquilo que talvez tenha chegado ao auge nos nossos dias. Essa narrativa individual. Querem um exemplo disso? Vejam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e por aí vai. A gente tem ali o quê? O indivíduo único, individual, né? Por mais redundante que seja. Ele se apresentando,
ele mostrando a sua história, a sua narrativa. Então, esse é um ponto onde eu levanto aqui um questionamento, a ideia de pós-modernidade clássica do Lyotard, quando se fala no fim das grandes narrativas. Aí eu pergunto, fim de quais grandes narrativas? Das institucionais? Talvez, certamente, mas não o fim das narrativas como um todo, porque a narrativa do indivíduo, ela surge, ela se sobressai nesse mesmo contexto. Veja um outro exemplo, né? Vivemos aí no tempo da proliferação dos personals. Você tem o indivíduo que vai cuidar de tudo. Os próprios médicos, né? Eles têm ali um cuidado, não é com a saúde coletiva, mas é a de cada um, individualmente, não só com a saúde, mas com a estética. Os profissionais de educação física, de saúde mental, de educação, quanto mais individualizado, melhor. Né? E essa é uma outra característica. Nós somos da geração I. Não é à toa que uma das grandes invenções da contemporaneidade é o iPhone. Só que antes do iPhone, a gente tem outras coisas, como por exemplo, em 1979, você tem a invenção do Walkman. Olha como isso é uma coisa radical, porque até então a gente não pensava dessa maneira. A gente não tinha essa cabeça assim, bom, eu vou ouvir música sozinho, com fone, o meu próprio... A música era algo que se escutava coletivamente boa parte das vezes. E quando o dono da Sony inventa, né, o Walkman, isso cai como uma luva na sociedade da época, já no final dos anos 80. As pessoas aderem em massa, porque é uma sociedade mais individualizada. E talvez ninguém tenha sacado, ninguém tenha percebido isso com tanta clareza como foi Steve Jobs. Eu gosto de brincar e de dizer que Steve Jobs é o profeta da individualização. Vejam só, né? Ele já desde os anos 70, quando ele criou seu primeiro computador, o Apple I, ele tem uma ideia que é assim, um dia todas as pessoas terão o seu computador pessoal, o seu PC, seu personal computer, que era uma coisa assim absurda de se falar na época. Como assim? Um indivíduo vai ter um computador só dele? Não, isso é demais. Né? Os computadores ocupavam salas gigantescas, eram caríssimos, né? Privilégios das empresas, dos órgãos governamentais. Um indivíduo, cada um ter o seu numa família, mas ele antecipou isso. E aí vem uma pergunta curiosa. Ele percebeu como as coisas estavam acontecendo e criou coisas compatíveis com isso, ou as suas criações intensificaram esse processo? Essa pergunta acho que a gente nunca vai ter a resposta, mas vale a pena pensar no assunto. E várias outras invenções, por exemplo, o iMac, né, o iTunes, o iPod, o iPhone, o iPad, o iCloud. Ele inventa uma série de dispositivos ou conceitos e que todos eles levam o I. Algumas pessoas falam, não, isso é de internet. Não, ao meu ver é um trocadilho que ele está fazendo ali e o significado mais correto é o de eu. iPhone, é o meu telefone, é o eu telefone, na verdade, é mais do que o meu. Isso é individualização, essa narrativa particular. E vivemos em uma época, estamos aqui no meio desse cursinho, então, sobre como compreender o indivíduo contemporâneo. Vivemos uma época onde as pessoas têm projetos de vida e narrativas individualizadas, particulares, e é isso que elas buscam, é isso que elas vivem. Tá? E isso é importante a gente saber. Olhem, por exemplo, a questão do quanto, muitas vezes, a questão dos relacionamentos, né? O quanto os relacionamentos, eles, às vezes, demoram mais a acontecer, um relacionamento mais sólido. A gente vai falar disso também quando fala de descartabilidade. Olhem o quanto as famílias têm menos filhos, até mesmo porque ter um filho é um balde de água fria nessa jornada individualizada, né? Então todas essas coisas são pequenas evidências e a gente tem que aprender a olhar para o ser humano à luz dessas características e compreendê-las também. Certo, pessoal? Então, fechando aqui essa segunda aula, essa segunda live com essas duas características, globalização e individualização, e vamos na sequência para a terceira aula, onde vamos falar de mais 3 características do mundo e do indivíduo contemporâneo:
o culto à urgência, a descartabilidade e a fragmentação. Até a próxima!